Breno, mas fala um pouco para a gente, antes da gente avançar nas questões factuais, se puder, né, também da sua percepção, da coisa de bastidor, porque quando você Alô? desmonta com fato, com historicidade, com argumento, com racionalidade, um, um cara que só tem o memorial do nazismo para ser o seu argumento, e o cara tem que levantar e sair do debate porque não há nada, não tem vitória melhor, né, Breno? Eu acho que é uma coisa um pouco desmoralizante, né? Quando a pessoa, Exato, especialmente exato. quando tenta criar para si próprio uma imagem de falsa valentia, né? Como é o caso Uhum, do Levinsky, um sujeito que irradia o uso da violência, especialmente contra as pessoas mais fracas, fisicamente mais fracas, né? Então ele tem toda aquela suposta macheza que a extrema-direita vocifera, né? Arma, truculência, jiu-jitsu. Então, quando o sujeito acaba tendo uma atitude como aquele teve de se retirar do debate, é muito desmoralizante, né? uhum, uhum. E Agora, a extrema-direita. É que nós também temos que entender, por outro lado, Tiago, o fenômeno, ou um dos fenômenos da extrema-direita brasileira. Né? Ela surge com muita força no cenário político e cultural porque a esquerda baixou as armas. Né? Nós tivemos um processo uhum, de recuo cultural e ideológico da esquerda muito forte. É contraditório, porque esse recuo acontece no momento em que a esquerda chega no governo. Mas a esquerda chega no governo numa situação muito difícil, desde 2003. Uma situação na qual se fez uma opção para enfrentar aquelas dificuldades, falta de maioria parlamentar, cerco da grande mídia, pressão internacional, pressão do grande capital, se fez uma opção por rebaixar a densidade político-ideológica de esquerda. Tá? A esquerda amenizou o seu discurso como opção política, não era a única opção, mas foi a opção que foi tomada, como opção para administrar uma situação de dificuldades, especialmente de dificuldades institucionais. Isso criou um vácuo, né? É verdade que esse vácuo não surge há 20 anos atrás, surge antes, quando você uhum. tem o colapso da União Soviética, a crise do socialismo. Então, a extrema-direita ela ocupou esse vácuo, e ocupou esse vácuo insuflada por figuras degeneradas como Olavo de Carvalho. Né? Olavo de Carvalho foi quem disseminou a cultura de extrema-direita, quem reorganizou a cultura de extrema-direita. Né? E é uma cultura que formou vândalos mentais, né? Vândalos mentais. Vândalos mentais é um belo termo. Aliás, talvez E até do mais. qual esse cidadão Bilinski é uma expressão, né? Uhum, uhum. Ô, Breno, e depois eh, desse desmonte, onde você, pô, a classificação eu acho que até é mais, dá um suporte até de maior garbo para vândalos mentais do que eu poderia classificar o Bilinski. Mas depois tem uma imagem que ela eu penso, histórica para o momento que a gente está vivendo, que é o seu debate com o Rabino, quando você puxa do seu argumento e ele não levanta os olhos, né? Ele não consegue te olhar. E isso foi percebido por todo mundo nas redes sociais, e a gente rodou os trechos aqui. E eu queria que você falasse um pouco mais, eh, porque ali com o Rabino Ventura, diferentemente com o caso do Bilinski, teve um debate assim em que ele tem uma visão torta, completamente errática e tal, mas ele não foi descortês ali e tal, mas ele se Qual é o mostrou fato? O fato é que constrangido, entraram ele por se terra. mostrou, E eu por que vou que deixar entraram soltar por o vídeo aqui, ele se mostrou
parece que eu sei que estou do lado errado, falando sobre todas as perspectivas vencíveis, mas por uma série de pertencimentos não posso me afastar, e aí não tenho coragem de te olhar nos olhos. Foi a impressão que deu. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pô, é difícil analisar debates nos quais eu próprio tenha participado, mas eu acho que tem um problema ali no Rabino, que é uma pessoa educada, eu acho até uma pessoa de bom É. coração. Conheci naquele dia, não conhecia antes. E assim, o dogmatismo religioso ou ideológico, ele cega, né? A religião é por si só um dogma. Às vezes, a ideologia também funciona como dogma. Cega. Então, o que é a cegueira provocada pelo dogmatismo? Ela impede que você estabeleça um processo cognitivo com a realidade. Tá? O azul será visto por você como amarelo, mesmo que seja azul. Uhum. Tá? Então, o rabino ele é tomado por um dogmatismo religioso que o impede de ver a realidade. Eu acho que isso é o que ficou nítido no debate, né? Esse dogmatismo religioso, que cega, é um furto. Não é? Especialmente isso é forte em setores do judaísmo. Não só, a gente sabe que é forte também em setores do cristianismo, do islamismo também, não é? Porque as religiões elas funcionam por dogmas, não é? Uhum. Por verdades ahistóricas. Não há uma relação direta entre a narrativa religiosa e a narrativa histórica. Ela funciona por dogmas cuja origem é, cuja origem é divina, portanto inquestionável. Isso cria um jeito de pensar o mundo complexo, né? Como ficou revelado no debate com o Rabino. Ele se coloca impermeável aos fatos, à realidade. E a gente assiste isso muitas vezes no campo, especialmente no campo religioso, às vezes no campo teológico também, né? Claro, tá. E aí, Breno, eu até vou deixar mais um trechinho ali do Rabino, o pessoal comentou muito, a gente trouxe desde domingo com Belinsky, depois logo o Rabino, como eu disse para você, causou um frisson, não só na nossa audiência, mas em todas as redes, né? É muito satisfatório para nós que pertencemos a um campo, vermos aí a representação daquilo que nós gostaríamos de dizer e que isso mobilize debates em que se justifique. Inclusive, eu falei aqui no programa, eu sou muito crítico a alguns formatos desses modais de mesa cast, em especial esse agora que surgiu do 1 contra 20, 1 contra 30, 1 contra 50. Eu penso que, quer dizer, surgiu não, né? Nos Estados Unidos isso já é comum, a gente trouxe agora. Mas eu tenho muito medo que isso se torne uma fábrica para impulsionar a baixa prateleira da extrema-direita no processo eleitoral do ano que vem. Tá? Depois eu acho preocupante quando aí o cara fica ali debatendo com alguns adolescentes e tal, e é um deputado federal, ou é alguém de representatividade, eu acho complicado. Quando vai para esses debates mano a mano, né, como você estava aí, essa coisa que se propõe uma dialética, me preocupa, e aí eu fiz algumas críticas pontuais aqui a casos como dessa semana, né? Pô, a vereadora Luna Zanatini, em São Paulo, que é uma vereadora com uma boa visibilidade, que pode alçar coisas maiores, se prestando a debater com um monarca da vida, né? Eu digo, não tem cabimento. Mas eu excetuei os teus debates porque não, que nem eu disse para os caras, não tô. Porque você é meu amigo. Aí eu ia falar, eu disse os caras, não, vai passar pano pro Breno. Eu digo, não. O seguinte, ó, o Breno, quando pega o Belinsky, é dali para cima que a gente tem que bater. Não é no Adrilles que daqui a pouco tu tá dando palco pro cara. Não é para um cara que não tem um cargo que você, né? Então, por quê? Porque é ir, mas é para ir para desmontar. É aí como você foi pronto para soltar a granada sem pino no colo do cara e o cara perder o argumento que vai sustentando ele.
Porque eu já vi gente dizendo o seguinte, ó, não, eu fui para o debate sem as pautas estabelecidas, sem nada, eu fui para o freestyle para ver o que acontece. Aí você vira refém dos cortes dos caras, né? E ali na questão com o Rabino, bom, aí nós temos uma disputa por algo que, se não for pelo debate, fica só narrativo, né? É mais do que político. Então eu excetuo pela condição e pelos personagens envolvidos. E me deu uma satisfação, que há muito tempo eu não estava vendo nesse tipo de formato. Então eu queria registrar. Mas como a gente está com o tempo apertado, Breno, eu quero te ouvir a respeito dos últimos acontecimentos. Em destaque especial para hoje, o STF e o governo estão articulando uma proposta para proteger o Brasil contra a sanção dos Estados Unidos e há uma dúvida se apresenta isso antes da reunião do Lula com Trump ou se espera a reunião e também uma dúvida se faz isso via governo federal, poder executivo, ou se leva para o legislativo e daí corre o risco na mão desse congresso chantagista. Como é que você lê isso, Breno? Deixa eu fazer uma observação sobre o assunto anterior. Claro, por favor. Veja, eu estou absolutamente convencido, na verdade, eu acho que penso assim há muitos anos, que a esquerda tem que fazer o enfrentamento político, cultural e ideológico à direita. A lógica que predominou na esquerda foi avessa a esse enfrentamento. Uhum. Né? O que quer dizer avessa? A frase que a gente mais escutava, ou que a gente ainda mais escuta, é: não podemos dar palco para o fascista. E aquela frase: se você tem 10 fascistas numa mesa, e se você se sente... 31. Eu acho tudo isso uma grande bobagem, porque esse lugar no palco a direita já tem. Não Isso eu é a concordo. esquerda que dá esse lugar para a direita. A direita conquistou esse lugar, em muitos casos pelo voto. É uma realidade. Ou seja, eles estão no palco. Quem se colocou fora do palco foi a esquerda. Uhum. Né? E a única maneira, não é de você convencer a direita, não é disso que se trata, mas a única maneira de você conquistar a opinião pública é enfrentando a direita, Concordo. enfrentando suas ideias, seus valores, não é? Nos espaços disponíveis, quaisquer que sejam eles. Eu digo, eu nem olho muito para quem me convida. Convidou, é um assunto que eu possa tratar, Contribuir? eu estou topando. Né? E eu acho que tem que fazer isso, ou seja, tem que enfrentar os caras. Né? Tem que enfrentar os caras. E com tranquilidade, porque tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista de mérito, a esquerda é superior à direita. Uhum. Não há louros nenhum em debates como o que me coube participar contra o Belinsky ou o Rabino ou outros que eu já tenha participado. Não há louros individuais de nenhum tipo. Simplesmente os valores e ideias de esquerda são superiores às da direita. É só ter essa tranquilidade, ter alguma dedicação a se preparar para esse tipo de debate Exato. e pronto. Tá? E pronto, tem que ocupar todos os espaços. Tá? Não pode ficar. Criou-se um hábito na esquerda, Tiago. Eu, às vezes, assim, acompanho as redes sociais, eu sou um sujeito em idade analógica, né? Eu prefiro ler jornal impresso, não sou muito de frequentar as redes sociais, mas muitas vezes eu vejo assim: fulano pensa desse jeito, eu bloqueei. Eu Isso. bloqueei, eu bloqueei. É uma lógica de falar só para os convertidos, não é? Isso A esquerda total. deve falar só para aqueles que concordam com a esquerda. Na verdade, é até mais grave, ou seja, eu só vou falar para aqueles que, dentro da esquerda, concordam com o meu Fechem partido. comigo. Então, isso aqui é o avesso do debate público. O debate público tem uma função política. Né? E eu também acho uma pura basófia quem diz assim: com o fascismo não se debate, com o fascismo se bate. Isso é conversa para boi dormir. Claro, se você está numa guerra, isso é verdadeiro.
Se você está numa situação de enfrentamento militar, isso é verdadeiro. Numa situação de enfrentamento político, isso é basófia. As pessoas que falam isso, na sua imensa, esmagadora maioria, nunca levantaram um dedo contra o fascista. Uhum. Entendeu? Isso aqui é tudo... o fascismo, ou o neofascismo, o nome que se queira dar, faz parte do debate público. Eu nesse sentido fecho, inclusive vários, um pouco antes de você entrar agora, Breno, eu rodava um trecho do Paulo Figueiredo aqui para nós analisarmos com o Adriano Diogo, e aí o pessoal já fica assim, tira esse cara, gente, não é porque eu não vou rodar aqui, que ele vai deixar de existir, a gente tem que, não tem como não se abastecer, até para criar a lógica da antítese, se eu não souber o que o cara está falando, como é que, né? Jornalisticamente falando, isso eu concordo, já vi análise sua e sempre concordei, né? Diz, o Breno vai entrevistar o cara lá que, sei lá, o general do Bolsonaro, mas como que ele vai fazer isso? Porra, tem que fazer, cara. Tem que fazer, não só por um princípio funcional da profissão, mas justamente pelo princípio de disputa dialógica ou mesmo conceitual e tal. O que me pega mesmo é quando os monarcas da vida estão sendo fabricados, construídos como personagens relevantes da Ágora a partir desse formato. É só o que me pega, né? Se dá assim um cartaz para uns caras que eles não teriam esse verniz se não fosse a ferramenta. Mas o debate com a relevância, eu fecho totalmente, totalmente. Nós temos que ter isso. E aí precisa ter, vamos dizer, um grupo de pessoas que desempenham um papel público para fazer esse enfrentamento em todos os debates, em todos os espaços para os quais houver convite. Né? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. E eu vejo a esquerda ainda muito recuada